A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Vamos gravar mais um vídeo aí, né, para falar daquilo que nos dá prazer, da palavra do Senhor, para nós aprendermos um com o outro e adquirirmos conhecimento. O vídeo de hoje, o tema do vídeo vai ser o seguinte: destruindo as ilusões que o sistema plantou na nossa mente desde que entramos nesse mundo. As mentiras que o sistema plantou, né? Eu sei que é doloroso as pessoas crerem na verdade, porque como eu digo, o remédio é amargo, mas cura, né? Agora, tem aqueles que só querem a anestesia, não querem, não quer a cura, só quer anestesiar da dor. Eu quero a cura, porque a cura vai doer. Para a gente ser curado, a gente vai ter que passar por alguns sofrimentos. Como Cristo e Yeshua HaMashiach se deu a si mesmo na cruz e passou por toda a dor para pagar o nosso pecado, absorver ele e se transformar em maldição na cruz do Calvário por nós. Que o salário do pecado era a morte. Então ele pagou, né, e tomou o pecado para si, destruiu o pecado, venceu a morte e ressuscitou para nossa justificação e fé e glória por meio do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus Pai. Então eu venho aqui destruir as ilusões. E quando você destrói as ilusões, o que acontece? O mundo, quando eu digo mundo, eu digo as pessoas que não querem andar segundo a graça e a misericórdia do Pai, aceitar a obra de Cristo na cruz e obedecer o Evangelho, né? Esses são as pessoas do mundo que diz crer num Deus, mas não vive esse Deus, não vive na prática, não obedece a palavra do Evangelho. Não estou falando de perfeição, porque todos nós estamos na mesma condição de pecadores, somos falhos e estamos sujeitos a errar. Agora, o que importa é você errar, aprender com o erro, se levantar, prosseguir e não ficar errando no mesmo erro e pedir capacidade ao Criador para você aprender e cada vez mais se santificar, cada vez mais amadurecer no espírito, ter amadurecimento espiritual para você alcançar o reino celestial. Você não alcança o reino celestial por suas obras, nem por sua própria perseverança, que quem te mantém a salvo, quem te faz perseverar é o Espírito Santo do Criador em nós, na igreja do Criador. Então ele que nos conduz a obedecer. Para isso você tem que entregar sinceramente a vida para nosso Senhor e Salvador Yeshua, Cristo Jesus. Verdadeiramente, não só de boca, mas de atitude. Entendeu? Tem que ter uma transformação de mente, uma transformação de alma e as lamparinas estão acesas e você enxergar você mesmo de outra forma, se enxergar os outros de outra maneira, enxergar o mundo de outra forma. E negar a sua vontade, os seus desejos carnais, para fazer a vontade de Deus, do Criador. E pegar a sua cruz. O que é pegar a cruz? As aflições de Cristo. Assim como a gente vai absorver e ser participante das bênçãos espirituais e da ajuda que nós precisamos por meio de Yeshua terrena nessa vida para sobreviver aqui, nós também vamos ser herdeiros das aflições de Cristo. Então a gente tem que absorver tanto uma coisa como a outra. O verdadeiro cristão é assim. Agora o falso só quer as benesses, ele não quer obedecer, não quer entrar pela porta estreita. Então isso aqui vai afrontar e confrontar o mundo. Mas o verdadeiro cristão vai entender, vai absorver e vai lutar para poder pôr em prática. O que importa é a caminhada, o que importa como que se fala a palavra lá? Não é sobre o tanto que você cai, é o tanto que você apanha, se levanta e continua de pé e perseguindo o caminho, né? Porque quanto Cristo e os apóstolos não apanhou e foi resistente, continuou, né? Então o diabo pensou que tinha vencido. Então a nossa vida é assim, o diabo pensa que nos vence, mas quem está em Cristo verdadeiramente já é mais que vencedor. Então, só para ficar claro, né? Mesmo que você não veja com os olhos carnais a sua vitória, no mundo espiritual ela já está decretada por Cristo. Entendeu? Agora a gente tem que viver no caminho dele, né? Então, vai chegar uma hora, irmãos e irmãs, que querendo nós ou não, não vai ter tempo. Vai ter que decidir que lado que a gente vai querer ficar. Todos nós vamos ter que decidir. Ou do lado do Messias, ou do lado do sistema da besta. Entendeu? Então,
Por que o mundo nos odeia quando a gente destrói as ilusões da mente das pessoas? Porque na minha foi destruída também. Quando eu entrei no mundo, eu fui conhecer a verdade depois dos 30 anos. Eu fui conhecer a palavra de Deus. Depois dos 35, para ser exato, né? 35 e diante. Porque eu acreditava em mentira, que sempre me contaram. Os meus pais passaram para mim, não por culpa deles, não de propósito, porque eles acreditaram na mesma mentira, como sendo verdade. Você acredita na mentira da mídia, na mentira das novelas, na mentira dos filmes. Tem filme e novela que fala coisas que estão de acordo com a Bíblia, ensina coisas boas? Tem, mas tem aquelas também, se você não souber discernir, que você é lubridiado, né? Você acredita que o errado é certo, que o certo é errado, e começa a praticar achando que é certo, o que é errado. Então, o mundo nos engana. Então, só que quando você conhece as escrituras, aí tudo isso é quebrado e você fala, você pensa que foi, você enxerga que você foi enganado a vida toda. Entendeu? Então, quando aí só que é difícil admitir por causa do orgulho. Muitas pessoas são orgulhosas. Então, é o mesmo quando ela admite que foi enganada, é o mesmo que ela dizer que foi manipulada. Então, ela não quer admitir isso. Mas eu mesmo fui manipulado por mais de 30 anos por este mundo. Entendeu? Então quebra-se a Matrix, né? A gente tem que aprender a dar um sidekicker. Um sidekicker que é um chute na mentira. Não tô falando para agredir ninguém, nem agredir um mentiroso. Eu tô falando na mentira espiritual. Você quebrar ela da sua vida, da sua mentalidade. Entendeu? E se agarrar com a verdade. A única verdade que Yeshua falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Qual o sofisma de mentira que eu venho aqui quebrar a ilusão? Para quem quer não ser iludido. Agora, quem quer continuar no engano, ser iludido e quer procurar anestesiar a sua consciência e não curar, aí esses daí não é para esses que eu estou falando, né? Eu estou falando para despertar aqueles que querem despertar, mas ainda não despertaram. Ainda falta o empurrãozinho para abrir a mente aí, né? Então, vamos lá. E aqui é análise e reflexão, não estou obrigando ninguém a acreditar em mim, tá? Eu estou só fazendo a pessoa refletir, analisar, meditar na Bíblia, para ver se o que eu falo está de acordo e para ajudar as pessoas. Essa é a minha missão de vida. Se a pessoa acha que eu sou fraudulento, cada um, eu não estou aqui para agradar ouvidos humanos, nem para agradar a pessoa, estou aqui para agradar o Criador. Ele sabe do meu coração, ele sabe das minhas intenções e ele é quem me capacita. Nada vem de mim, nada eu sou de mim mesmo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu tomar um pouco de água aqui que eu tô falando acelerado, né? Para ver se não ocupa muito tempo do vídeo. Aí vai secando a boca. Então, meus irmãos e irmãs, o que acontece? Primeiro sofisma que eu vou quebrar. Eu já tô fazendo isso há muito tempo, né? Mas muitos ainda não enxergam. Não que eu seja melhor, tem muitos outros aí com seguidores, milhões de seguidores aí que faz a mesma coisa. Lógico que tem os falsos profetas também, né? É uma guerra espiritual. Primeiro sofisma, religioso. A religião conta muita mentira para todo mundo, manipula. É um engano sutil, que quase, se você não tiver discernimento de espírito, você não percebe. Você acredita que Deus está no templo religioso, sendo que a Bíblia diz que Deus está dentro de vós. O reino de Deus já é chegado. Quando o Messias veio para essa terra, chegou o reino de Deus. Então ele espiritualmente já se manifestou e está neste mundo, mas ele não está. Quem está dominando o mundo por enquanto é o príncipe desse mundo, é Satanás. Mas quem está no controle de tudo é o Criador. Tudo tem que acontecer e está acontecendo conforme a vontade do Criador para as profecias se cumprir, para Deus destruir esse mundo, esse sistema e reiniciar novos céus e nova terra. Só que quem vai entrar nesse reino do Senhor, tanto de maneira espiritual, desde que a gente aceitou o Messias, o reino já está dentro de nós, né? Ele não está manifesto no mundo, né? Porque o mundo está contaminado com o sistema da besta. Mas ele está manifestado dentro de todo aquele que aceitou Yeshua HaMashiach como o único suficiente Salvador. Então, primeiro sofisma. O que o nosso Salvador Yeshua, ou Yahusha, primeiro, o significado de Yahushua HaMashiach. Yahusha vem de Yahu, é o Criador, tá? Yeshua vem de Salvador. Yeshua significa Salvador. Então, une Yahu com Yeshua, aí se dá Yahushua HaMashiach. Quer dizer,
o Criador junto com o Salvador, Deus Pai e Deus Filho, entendeu? Igual em grego que o significado de eclesia, que significa ajuntamento daqueles que são membros do corpo de Cristo, dos salvos, dos regenerados que formam a igreja. São saídos para fora, saídos do sistema religioso judaico que deu sequência com o sistema catolicismo e depois com o protestantismo e tentaram fazer isso para o bem, mas como o Satanás põe a mão em tudo e suja e contamina tudo, então ele transformou em mal, mas Deus transforma o mal de Satanás em bem também. Então, a religião é uma grande farsa, uma grande mentira que seduziu muita gente. Outra mentira, outro sofisma é o que os governos contam, né? E as ideologias do mundo. São coisas como machismo, feminismo, né? Que eu falo que é a grande ilusão aí. São coisas como direita e esquerda, né? Que é outra ilusão. Que só aqueles que estão dormindo, não tem discernimento de espírito, acreditam nessas falácias aí, nessa narrativa, né? De direita e esquerda. Aí os pessoal vão lá, se matam uma a outra, se agride verbalmente, se agride fisicamente, né? Aí as pessoas, os casamentos não duram porque existe machismo e feminismo. Hoje tá o feminismo, mas lá atrás tinha muito machismo, né? Foi quebrado o machismo. Hoje o homem não pode ser homem, né? O homem está cada vez mais afeminado, né? E a mulher cada vez mais masculinizada, né? Elas veem independência feminina como perca da sua, como que se fala? Da sua doçura, da sua, aquela coisa que a mulher tinha charmosa, aquela coisa feminina, né? Então, não que a mulher não possa ser independente, trabalhar independente, às vezes a mulher entende independência como autossuficiência. Eu não preciso de homem na minha vida. Todos nós precisamos um do outro. A mulher foi tirada da costela de Adão e daí para frente todo homem sai da mulher. Então um precisa do outro. Por isso que Deus formou o casamento. Para que Deus formou o casamento então? Farei uma ajudadora idônea para você, Adão, porque não é bom que o homem viva só. E você vai auxiliar a sua companheira, vai guiar ela no caminho também, é uma troca. É como no mundo, a gente vai aprendendo aqui, eu oriento, mas eu também aprendo, eu colho. Ninguém anda sozinho, por isso tem que ter a comunhão, mesmo estando fisicamente junto ou espiritualmente, ambos, porque Paulo escrevia a carta de longe, escrevia da prisão, e ele não estava fisicamente, às vezes, algumas vezes ele ia visitar os irmãos fisicamente, outra era de longe. Eu não estou convosco em carne, mas de coração e espírito, Paulo dizia nas suas cartas. Então, mas de ambas as formas, ou fisicamente ou espiritualmente, ele estava junto com os irmãos, ou falando diretamente ou escrevendo cartas, epístola. E hoje nós temos a ferramenta da internet para se comunicar com os irmãos, para levar a verdade bíblica e destruir a mentira. Mas isso é para quem quer, tá? Para quem não quer, continua no engano. Aí é a escolha de cada um, né? A salvação é individual. O trabalho que a gente faz aqui, irmãos, eu e os outros irmãos que levam a verdade bíblica, não é para a gente que salva ninguém. A gente vai levar a verdade para fazer a pessoa refletir, analisar, meditar e se entrar a verdade no espírito dessa pessoa, aí ela vai se transformar e vai nascer de novo, que é o novo nascimento em Cristo Jesus, e vai deixar de acreditar na mentira e acreditar na verdade. Mas para isso, a pessoa precisa abrir o coração, como o Senhor diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não endureça o vosso coração como no dia da provocação do deserto, como fizeram os judeus lá atrás. Entendeu? Hoje eu bato a porta. Se alguém abriu a porta do coração, eu entrarei e cearei com ele. Isso daí tem uma dupla interpretação, tá? Mas essa é uma delas. Então, que acontece? Primeiro ponto foi esse: religião, política e os enganos da mídia, né? Porque a mídia, aí as pessoas falam assim, eu não sou influenciado. Minha filha fala isso pra mim, eu falo, todos nós somos influenciados. Todos, ou já fomos, ou estamos sendo, ou vai ser algum dia.
Entendeu? Não tem como você não ser influenciado. Quando eu falo da palavra, e a própria palavra é uma influência, irmãos. Entendeu? Só que pro lado do bem. Agora tem influência pro lado do mal. Aí as novelas sutilmente lançam, por exemplo, assim, fazer o certo, o errado virar certo e você se acostumar com ele e achar que é normal. É normal passar a perna nos outros. É normal viver em pecado, Deus vai te perdoar, porque Cristo já morreu no nosso lugar, já pagou, você pode viver do jeito que você quer. É normal, leia Romanos lá. Por exemplo, Deus fala para. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele veio para os pecadores, para salvar o pecador do pecado, não para o pecador continuar no pecado. Entendeu? Porque se continuar, ele vai ser condenado. Entendeu? Isso é o que diz as escrituras, não é o Fernando, tá? Eu estou repetindo o que está na Bíblia. Como eu digo, creia quem quer, quem não quer, não creia. Aqui é livre, irmãos. E eu vou continuar falando, aqui é o canal que Deus abriu para mim para falar as verdades bíblicas. Quem não quer ouvir o que o Espírito diz às igrejas, abandone e vá para outro canal, amontoe doutor para si, para ouvir o que você quer conforme os seus desejos. Aqui eu não vou agradar o ouvido de ninguém. Eu vou falar o que a Bíblia manda eu dizer, o que a palavra de Deus manda eu falar aqui. Então, aí o que acontece? As pessoas, o mundo não quer ouvir a verdade, né? Mas eu mesmo assim eu não desisto, porque Deus me levantou para isso, levantou os irmãos que creem verdadeiramente na sã doutrina, em Yeshua, na salvação eterna, para trazer essas verdades. Aí vai de cada um querer absorver essas verdades ou não, porque a salvação não sou eu que dou, ela é individual, né? Eu não acredito que a gente tenha livre-arbítrio, tá? Hoje mais. O pessoal lá em Gênesis, Adão e Eva tinham, os anjos tinham. Só que hoje a gente tem arbítrio. Até onde a gente escolhe? Escolhe até o que Deus permite. O que Deus permite? Meu filho, aqui está o bem e está o mal. Escolha, porém, o bem. Ele convida você a escolher o bem, mas ele não te obriga. Porque ele te dá esse arbítrio nessa parte. Agora, se você escolher o caminho do Senhor, ele te comprou, aí você nasce de novo, aceita Yeshua como Salvador, aceita a obra dele na cruz, aceita que ele morreu, veio em carne para morrer no seu lugar, pagar seu pecado, cumprir a lei do Antigo Testamento no nosso lugar, que a gente não conseguia por ser pecador, e ressuscitou ao terceiro dia em carne e osso, e tá dessa de Deus Pai intercedendo por nós nos céus. E ele vai voltar em carne e ossos para nos resgatar, segundo diz as Escrituras, tá? Então, quem crê nisso já nasceu de novo, já está salvo. Mesmo que isso não se cumpra fisicamente aqui, que a gente ainda lute contra o pecado, contra a nossa carne, para nos santificar, para receber o Messias e a vinda dele, né? Mas a gente não vai ser perfeito aqui, a gente vai tropeçar uma vez ou outra. Quem disser que não tem pecado, mentiroso é, e fez de Deus mentiroso, e a verdade, a palavra da verdade não está nele. Então a gente não vive pecado, o cristão, mas ele tropeça vez ou outra, porque ainda estamos no corpo sujeito a pecar, entendeu? Então, muitas mentiras são ditas pela mídia, pelos governos corruptos, pela religião manipuladora, né? Então, Yeshua falou assim, aí eu pergunto para vocês, o que Yeshua nos falou? Cristo Salvador, para alguns, né? Jesus Cristo. O que ele falou? Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida verdadeira só está nele. Para você ter a vida verdadeira, você tem que crer que ele veio em carne, morreu no seu lugar, pagou os seus pecados e ressuscitou em carne e ossos. Tem muitas religiões que negam isso. E eu não estou falando só de catolicismo e nem de evangelista ou protestante. Eu estou falando também de todas as religiões da face da terra. Certo? Seja espírita, seja qualquer outra, evangélicas, nenhuma vem de Deus. A religião foi posta por Deus no Antigo Testamento. Certo? O Antigo Testamento, nós não éramos nem nascidos, nós nascemos na época já da Nova Aliança. O Antigo Testamento foi escrito para o primeiro povo terreno, que são os judeus, os israelitas, certo? Então, eles serviram de sombra para a geração futura. Para você entender que nós hoje, né, só foi exemplo que a gente teve do Antigo Testamento para fazer as coisas boas que os judeus fizeram de acordo com a palavra de Deus e não fazer as coisas erradas. Então foi como figura.
Mas a nova aliança que veio depois de Cristo é a nossa realidade hoje. Então nós não temos que imitar os judeus, viver como judeus. Nós somos gentios, que não somos mais gentios. Agora somos igreja. Igreja quer dizer pessoas regeneradas que aceitou a obra de Cristo na cruz, recebeu ele como Salvador, e esse membro, cada um de nós somos um membro do corpo de Cristo, onde ele é a cabeça que forma a igreja. Igreja são pessoas que se converteram a Cristo. Não é um templo religioso, não é uma religião e não é um prédio. Entendeu? Fique claro isso. Mas para quem quer acreditar, quem não quer ser manipulado, quem quiser, como minha avó dizia, continue Zezinho, continue. Entendeu? Continue na ilusão, continue sendo enganado. Continue, Zezinho, continue na ilusão. Não, acredite na Matrix. Acredite. Acredite na Matrix. Eu não acredito, né? Eu já fui despertado, ó. Não sei, não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu não erro, que eu não falho. Estou dizendo que eu não acredito mais em mentira. Entendeu? Então, quem quiser que acredite, continue acreditando, né? Aí você vai para 2 Tessalonicenses, né? Porque não creram no amor da minha palavra, da minha verdade, eu, o Criador, enviarei a operação do erro para que creio na mentira do Satanás, né? No engano. Então, cada um escolhe o seu caminho, irmãos. Aqui não é sem nenhum julgamento, que eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. O meu trabalho é só para quem quer, né? Receber a verdade e não ser manipulado, como outros irmãos estão fazendo mesmo, né? Eu sou um membro pequeno do corpo de Cristo e colaborador com outros irmãos, só isso. Não sou melhor que ninguém, não estou disputando com irmão nenhum, não estou disputando com canal nenhum. O meu canal é até risonho, tem poucas visualizações. Por isso eu peço, compartilhe o meu vídeo, por favor, porque eu também compartilho o vídeo de outros irmãos com muitos irmãos do meus contatos, entendeu? Então eu peço, pela misericórdia e graça do Senhor, se vocês são irmão verdadeiro e concorda com o que eu falo aqui, se não concorda, tudo bem. Deixa sempre o like, irmãos. Não custa nada, ninguém vai pagar nada. Não seja tímido, porque os tímidos não herdarão o reino do céu. Colabore com o reino, expanda o reino, leve as verdades bíblicas, não seja egoísta, porque aquele que enterra os seus dons e os seus talentos e não colabora com o reino, vai dar conta ao seu Senhor. Seja para salvação, seja para perdição, seja para ganhar galardão ou para perder galardão. Vai vir o tribunal de Cristo. Vai vir o grande trono branco do Senhor no dia do juízo final. Ah, não existe não. Então tá bom, então creia no que quiser. Ah, não existe o céu, todo mundo vai para o céu. Ninguém vai para o lado do fogo do inferno, né? Acredite nisso, não acredite no que as escrituras diz, não. Ah, não existe condenação eterna. Ah, mas existe salvação eterna. Né? É estranho, né? Tudo na vida tem dois lados, só nessa parte que não tem, né? Existe o bem e o mal, mas não existe condenação eterna. Não existe perdição eterna, mas a Bíblia diz que existe. Ah, não, mas ela foi manipulada, distorceram do grego original. Vai acreditando nisso, não vai examinar você mesmo sozinho, vai acreditando no que o servo do diabo diz aí, vai. Vai. Se tem um lado que diz que é a eternidade, tudo tem a eternidade no reino do céu. Se tem pro lado do bem, tem pro lado do mal, irmãos. Lógico que agora os malandros, ele quer continuar no pecado. Mas é um direito seu continuar no pecado. Seu, não estou falando vocês aí, quem quer, né? É um direito, não precisa você usar de justificativa que o inferno não é condenação eterna. Meu, você quer ir pro inferno? Muitos artistas falam. Eu quero ir pro inferno que lá vai ter festa, vai ter curtição, vou encontrar meus amigos lá. É essa a visão de alguns artistas, né? Mas não vai ter isso lá. A Bíblia fala que vai ter ranger de dente. Você vai estar longe eternamente da glória de Deus. Você não vai ter mais contato com Deus nenhum mais, tá? É o que a palavra diz. Uma vez lá já era. Ranger de dente, sofrimento de dia e de noite sem cessar, entendeu? Fogo que nunca se apaga, ou sensação de estar sendo queimado, mesmo que não exista o fogo, mas dentro da sua mente você vai sentir aquela queimação de fogo, como se você estivesse sendo queimado vivo, mas não, às vezes não tem. Tudo vai ser uma escuridão só, e você com aquele pesadelo mental na sua mente dia e noite sem descanso. Isso é que o Senhor disse que vai ter lá, né? A gente não sabe exatamente como é lá. Isso é o que as escrituras diz. A gente se baseia porque está lá. É igual a como vai ser o céu. A gente se baseia, não dá para falar tudo que vai.
como vai ser o céu, dá todos os requisitos. Não dá, a gente não teve lá, né, ainda. Né? A gente vive o reino aqui, que é a justiça de Deus, a verdade, a paz, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor à palavra de Deus, e pondo isso em prática. Isso é o reino dos céus. E o reino das trevas, porque os dois vivem aqui. Espiritualmente falando, o reino do céu já se revelou por meio de Yeshua quando ele veio. Entendeu? E espiritualmente ele está na esfera celeste, nos conduzindo aqui na terra até o dia da redenção. E o reino das trevas tá. Quando você faz maldade, injustiça, fofoca, mentira, manipulação, você está no reino das trevas, espiritualmente falando. Quando você morrer, você vai para lá. Você não, você aí não. Esses que praticam as obras iníquas das trevas, né? E nós para o paraíso. Nós, que eu digo, né? Quem recebeu o Messias como Salvador. Não é pelas nossas obras, é pela fé no que ele fez na cruz. As obras é só como testemunho para dar testemunho que você é salvo. Entendeu? Então é isso, né? O destruindo as ilusões, né? Tá. E qual mais ilusões que eu vou falar? Que muitos vai ficar se ardendo, se espumando de raiva e não vai abandonar o vídeo de novo. Que a pessoa vai e volta, né? Ou vem novos integrantes aqui que se inscrevem no canal e é bem-vindo com todo amor e carinho, é bem recebido por mim aqui, né? Mesmo espiritualmente, mesmo de longe, nós estamos unidos em espírito, como eu falei, né? Mas eu vou quebrar as ilusões de muito e por isso que muitos não vão gostar. Mas se meditar depois e refletir, vão entender o que eu disse. Muitos não vão nem refletir, vão falar que eu estou falando bobagem, vão ou abandonar o canal, ou não seguir mais o canal, ou não vão se inscrever, ou vão ver e vão parar de ver, porque vai falar, você está falando bobagem. Mas eu não me importo com isso não, eu estou aqui para agradar o Criador. Então, como assim? Eu disse pro meu primo, irmão em Cristo também, eu falei assim, não sei se ele entendeu muito bem, né? Ele tá nessa carreira cristã, nessa caminhada comigo, né? Mas tem coisa que ele já aprendeu bastante, e eu também com ele, né? E ele comigo, mas tem coisas que ele ainda não entende, né? E eu já entendo. Ou coisa que ele entende e eu ainda não entendo. Então, né? Não é quem sabe mais, quem sabe menos. Às vezes a sua intimidade de cada um com o Criador, ele vai revelando, né, as coisas. E um vai auxiliando o outro, como eu disse, né? Então, eu vou avisar vou quebrar umas ilusões aqui, fazer muita gente ficar nervoso comigo. Deixa eu falar uma verdade bíblica para vocês aqui. Papai Noel não existe. Muita gente sabe disso já, né? É uma fantasia. Você pode comemorar o dia de Natal, mas o dia 25 de dezembro não é o dia do nascimento do Senhor Yeshua, de Cristo. Não é. Você pode pegar, juntar a família e fazer uma confraternização para fazer uma ação de graça e distribuir como que chama o nome, irmãos e irmãs? A ceia do Senhor, que a ceia do Senhor não é uma cerimônia para mais, que nem era no tempo dos apóstolos, de compartilhar o vinho que representava o sangue de Cristo e compartilhar o pão que representava a carne. Depois da morte de Yeshua, ele falou até que ele venha da ressurreição. Ele ressuscitou, hoje você não faz mais esse simbolismo. O que é a ceia do Senhor hoje? Diferente daquela ceia lá dos apóstolos. A ceia do Senhor é um jantar que você divide para os necessitados ou para as pessoas que você ama. Você convida, vai ter um jantar na minha casa, vem aqui que eu quero compartilhar com vocês. Essa é a ceia do Senhor. Entendeu? E muitos não entendem. Essa é mais uma ilusão que eu venho quebrar. Quebrar para quem não quer ser iludido. Quem quiser acreditar que a ceia do Senhor ainda é uma cerimônia lá de dividir o pão. O pão aqui é qualquer alimento. O vinho aqui que representa o sangue é a própria palavra hoje. Não é mais só um vinho, simbolismo do vinho. Entendeu? Então, mas muitos não entendem isso. E quando eu falo isso, fala, herege, você é anticristo, você está enganando as pessoas. Tô mesmo. Então, continue acreditando numa mentira como sendo verdade na sua mente. Aí é cada um, irmãos. Eu já conheço a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu me aprofundo nas escrituras, nos estudos, nas histórias bíblicas, para mim não ser manipulado. Nem todo mundo tem, não dispõe desse tempo, não dá esse tempo para o reino de Deus em primeiro lugar, né? Porque a palavra diz isso. Buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça
e no demais coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro o reino dos céus, não o reino da terra, não as coisas desse mundo, né? Eu ponho o que primeiro? Como eu disse no outro vídeo, primeiro a minha intimidade com o Criador, pondo ele em primeiro lugar, porque a minha mãe não é a minha mãe que veio em primeiro lugar, não é meu pai terreno. Primeiro vem o Criador, depois vem a família, meu pai, minha mãe e os outros integrantes da minha família. Depois vem a família, ou a minha esposa, se eu tiver esposa, ou minha filha, depois do Senhor. Depois vem a saúde, depois vem o trabalho, depois a diversão. Essa é a ordem na minha vida. Cada um põe na sua vida a ordem que quer. Entendeu? Então, muitos não fazem isso. Ah, eu creio em Deus, mas o reino de Deus está em penúltimo, em último, em antepenúltimo, mas nunca em primeiro. Né? Não estou generalizando, falando que é todos assim, né? Não estou falando que eu sou melhor que ninguém, mais espiritual, que só eu ponho o reino de Deus em primeiro lugar. Eu sei que milhares e milhares põem o reino de Deus em primeiro lugar, mas tem a maioria não põe, né? A grande massa não põe. Entendeu? Então, outra mentira que eu venho quebrar aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer 2 vídeos, viu, irmãos? Um só não vai dar, não. Coelhinho da Páscoa não existe. Tem um segredo para revelar. Não existe coelhinho da Páscoa. A Páscoa bíblica não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa. Tem a ver com o dia da expiação do pecado. Tem a ver com passar por cima. Páscoa é passar por cima. Ou seja, lá no Antigo Testamento, o anjo da morte ia destruir os egípcios que estavam oprimindo os judeus, povo de Deus. Aí matava-se o cordeiro, derramava-se o sangue, que representava Cristo. Aí punha o sangue nos umbrais da porta e o anjo da morte enviado pelo próprio Deus, o próprio Criador Yahushua. Então ele enviou o anjo da morte e exterminou os egípcios, que oprimiu o povo de Deus. Para alguns egípcios que tinham se convertido ao judaísmo, tinha que pintar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Para o anjo da morte, quando visse o sangue, passasse por cima e não atacasse aqueles egípcios que tinham se convertido. E nem atacasse os judeus. Entendeu? Hoje, a morte de Cristo nos cobre com o sangue dele. Então, por isso que ele fala, a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Deus, porque nós estamos cobertos com o sangue de Cristo. Entendeu? E ele nos protege. Entendeu? E envia os anjos do poder de Deus para nos guardar. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por lutas, por aflições de Cristo, vai receber das bênçãos, vai receber das bênçãos terrenas, da bênção espiritual, mas vai ter perseguição, vai ter aflição. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está em Cristo vence o mundo. No mundo tereis tribulações, no mundo tereis perseguições, porque você fala da palavra de Deus e o mundo não quer ouvir, entendeu? O mundo que eu digo é a maioria, tá? Não são todos. Quem quer ouvir é quem quer aceitar o Messias, quem quer aceitar a verdade. Entendeu? Então o coelhinho da Páscoa não existe, outra mentira, né? Não que você não possa comemorar a Páscoa para também reunir a pessoa, mas a Páscoa verdadeira é essa que eu disse, tá? Então vamos lá. Quer ver outra mentira? Todos os dias é o seu aniversário. Você não tem um único dia que você faz aniversário na vida. Te enganaram, lero, te enganaram. Cada dia que você acorda é um dia de vida, é um dia de aniversário que você faz. O dia de uma data que colocaram do seu aniversário de ano em ano é para comércio, como o dia da criança. Dia da criança é todo dia. Não existe o dia da criança, te enganaram, lero. O dia das crianças é todo dia. Entendeu? O dia dos pais também te enganaram, lero. Não existe um dia específico para os pais e para as mães, é todos os dias. O amor de pai, de mãe, de filho se transmite no dia a dia. Te enganaram, lero. É para você gastar dinheiro, é para você enriquecer os grandes comércios e você continuar pobre. Lero. É para você gastar o seu dinheiro, não que você não possa gastar, né? Ajudar pessoas, né? Comprar, tem que movimentar o comércio para poder ter retorno, né? Apesar que os governantes cobram imposto exacerbado, né? E não dá o retorno que a gente merece, a gente também sabe disso, né? Mas tem que girar o comércio, tem que girar vendas, eu sei disso. Mas a gente sabe lendo as escrituras, né? Que tem uma grande mentira. Outra ilusão, destruindo as ilusões, é que
o nosso calendário não é o verdadeiro. Lero, 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 te enganaram. O nosso calendário não é verdadeiro, porque ele é greco-romano, foi manipulado. Os judeus querem guardar o sábado, sim, lá na terra dele, porque o sábado lá não é o mesmo sábado nosso aqui. Então, como os adventistas do sétimo dia querem guardar o sábado aqui, se ele nem sabe se o sábado é sábado, porque o nosso calendário é greco-romano. Então, o sábado nosso pode ser que caia no domingo. Mas como você vai saber? Se ele for tocado. Lembra que na Bíblia fala assim: que quando vier um iníquo, o filho da perdição, ele vai mudar as leis e os dias. Isso já aconteceu lá no tempo dos gregos e dos romanos. Entendeu? Então, o iníquo, ele não é só uma pessoa, eles são vários tipos de anticristo, como diz a carta de João, o evangelista João, diz nas suas epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, leia lá. Muitos têm se feito anticristos. Então, tem várias tipologias de anticristo ao longo das eras, ao longo dos séculos, nesse mundo aqui, que estão nesse mundo. Domiciliano, Nero, Calígula, Hitler, Mussolini, Stalin, tudo tipologia de ditadores de anticristãos, entendeu? E no fim dos tempos vai ter um governante mundial, sim, mas não é só o governante, é o sistema que está no mundo, que é do maligno. E outra, como que eu posso dizer? São os pequenos anticristos também, que é toda pessoa pobre ou rica que nega a Bíblia. Aí são anticristos, a Bíblia diz, entendeu? Então, ó, olha os espirituais abertos. Entendeu? E qual mais ilusão que eu vou desmontar aqui? Ainda tem um pouquinho de tempo ainda. Que você só é feliz, né? Por isso que muitos vão me odiar aqui. Igual odiaram o Messias, né? Até que levaram o homem para a cruz, né? O Salvador para a cruz e pregaram ele lá. Porque quando ele revelava as verdades, destruía todas as ilusões. Né? E ninguém quer que destrua as ilusões. Não, eu quero sonhar, irmão, não destrua meu sonho. Para com isso, pelo amor de tudo que tenho medo danado de destruir as ilusões, né? Que as pessoas acreditam. Eu não, eu quero acabar com as minhas ilusões, com a mentira que pregaram na minha mente. Sai da minha mente, eu dou um chute na mentira. Sai, kicker. Entendeu? Então é isso. E eu não tô louco, não. Eu tô alegre, porque eu já me libertei dessas mentiraiadas dos infernos aí. Então, deixa eu ver aqui qual mentira que eu ia falar que também tem aí no mundo, né? Que a gente acredita muito, né? Já falei dos dias comemorativos, né? Já falei da falsa religião, das religiões fraudulentas. Já falei dos enganos do governo, dos filmes, das músicas. Por isso que eu falo que tem que interpretar. Que nem, ó, muitos religiosos, o que eles fazem? O diabo, gente, entenda, ele é sutil. Ele vem disfarçado de anjo de luz. Ele não vai sempre vir possuindo uma pessoa e jogando a pessoa no chão e fazendo a pessoa fazer coisas visualmente demoníacas. Não. Às vezes ele entende que a sabedoria dele é muito grande, né? Só a sabedoria de Yeshua pode quebrar a sabedoria do Satanás em nós, de engano, né? Então ele vem sutil, ele vem com engano, ele não vem atacando pessoas diretamente às vezes, ele usa manipulações, né? Os espíritos demoníacos também, que existe espírito não só de Satanás, mas existe os demônios tipo o espírito de Jezabel, que é o espírito de manipulação, de engano. O espírito de feitiçaria, o espírito de luxúria. O que é o espírito de luxúria? Que domina a pessoa, escraviza ela na área sexuais. Aí ela vai ficar traindo seu parceiro, tendo um relacionamento fornicando com várias pessoas, entendeu? Seja homem, seja mulher, né? A outra ilusão é que a gente tem que acreditar que Deus é só amor. Outra ilusão, que Deus não tem justiça, que Deus não vai julgar ninguém. Isso é outra ilusão, que a Bíblia fala que vai ter o dia do juízo, que Deus vai julgar todos nós, todos, sem exceção, até os salvos. Só que os salvos não vai ser julgado para condenação, e sim para receber galardão lá no céu, porque ele já está salvo, e a salvação não se perde, tá? Outra ilusão também a religião fala que se perde a salvação
para eles te manipular, te fazer você independente deles, dos líderes religiosos, das denominações, e você não sair de lá. Ou para eles tomar o seu dinheiro no dízimo e na oferta, ou para ele ditar regras para vocês, para botar medo. Porque assim, o inferno existe, o lago de fogo existe, gente. Muitos que não creem em Cristo vai parar lá, por opção, porque não quer aceitar o Yeshua como Salvador, o único e suficiente. Mas o religioso usa o medo de ir para o lago de fogo para controlar as pessoas. Se você não fazer o que eu digo, obedeça os seus pastores. Aí ele distorce a palavra da passagem que tem de obedeça a vossos líderes, nossos pastores, ele distorce. Se não me obedecer, você vai para o inferno, hein, irmão? Cuidado, você vai. Se você sair aqui da minha igreja e ir para outra, você vai para o inferno, hein? Cuidado, irmão, cuidado. Entendeu? Aí vocês que não estudam a Bíblia, aí fica também de medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, irmãos. Lança fora. Quando você tem a unção do santo, a unção de Cristo, lança fora todo medo. Tá? Outra coisa. Julgamento pela aparência e não pela reta justiça. Deus fala para a gente julgar pela reta justiça, não pela aparência. Seja ela física, de situação, de manifestações. Entendeu? Porque Satanás está seguro em anjo de luz. A pessoa pode vir com a aparência de santo e te manipular através da religião, da mídia, do governo, e você está pensando que ela é um anjo do Senhor. Você está pensando que ali é obra do Criador, mas é obra do Satanás disfarçada. Entendeu? Então, irmãos e irmãs, entenda, não julga ninguém pelas vestes. Não acha que nem aí muitos aí, tô usando preto aqui, roupa escura. Então, já me falaram isso, uma senhora falou, quando eu estava numa empresa lá, o uniforme era preto e vermelho. Isso é a cor do diabo, você tá vestindo a roupa do diabo. Aí eu dei risada na mulher. O diabo agora tem roupa? Isso daí é o diabo que faz a pessoa acreditar para ela ter medo. E as pessoas ser dominadas uma pelas outras, para a imposição do medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Entendeu? Deus, o que Yeshua falou, gente? O que Yeshua falou, nosso Salvador? Falou para os religiosos fariseus: vós sois bonito por fora e podre por dentro. Limpa primeiro o interior de dentro de vocês, para depois limpar o exterior. Vocês são sepulcros caiados. O que é o sepulcro caiado? Quando você pega um túmulo, você pinta ele com cal, deixa bonitinho. Aí você enterra a pessoa, mas quando você enterrar o cidadão que já morreu, ele vai apodrecer e ficar fedido. E vai ter ossos, o corpo dele vai ser comido e vai ter ossos de rapina. Então, vai ficar feio, certo? E não adianta pôr cal, que vai ficar feio, é um túmulo. Túmulo é um lugar escuro. E aí, irmãos? Então, dentro de nós, estamos cheios de escuridão ou de luz? Deus está preocupado com as suas vestes ou com as suas atitudes? O que João Batista falou? Vai e dê de fruto digno de arrependimento. Nasça de novo. O que Yeshua falou? Nasça de novo. Mude de dentro para fora. Não é só as vestes. Lógico que você tem que ter pudor ao se vestir. Né? Não estou falando para você se vestir profanamente para provocar lascívia e desejo em ninguém. Porque essa não é a intenção. A pessoa que gosta de você no relacionamento vai gostar não só pela sua aparência. A aparência também é importante. E não estou falando que não é. Mas não é só ela. Não adianta a pessoa ser bonita de corpo, de rosto, de físico e ser feia por dentro. Ter atitudes contrárias à palavra de Deus. Você ser um traidor, um infiel, um mentiroso, um enganador, um manipulador, um fofoqueiro ou fofoqueira, um invejoso, um ciumento, entendeu? Então, que adianta? Qual que é o fruto do Espírito? Justiça, benignidade, caridade, amor ao próximo, amor a Deus, amor à palavra de Deus, obediência à palavra de Deus, discernimento de espírito, domínio próprio das suas emoções, domínio próprio das suas ações. Lógico que a gente vai falhar em algum momento, porque a gente habita também no corpo de carne, como eu já havia dito lá atrás. Mas você vai lutar contra esses sentimentos contrários à palavra de Deus. Você vai vencer 5, perder 2. Vai vencer 7 e perder 3. É assim, é luta. Até o final da nossa vida aqui nós vamos lutar. E isso é recompensador. É difícil, é cansativo, é exaustante, dá vontade de desistir, mas o verdadeiro filho de Deus nunca desiste. Deus não vai se agradar daquele que retrocede. E nós não somos do que retrocede, de carta aos Hebreus.
Nós não fomos, aquele que está em Cristo, não fomos destinados para a ira, como diz a carta de 1º e 2ª Tessalonicenses, mas para a aquisição da salvação. Eles sim, que não crê, são destinados para a ira, não porque a gente quer. O nosso papel é orar para os nossos inimigos se converter. Eu não tenho um inimigo meu, nenhum. As pessoas que me têm como inimigo, mas eu não tenho elas como inimiga. Entendeu? Porque dentro do meu coração eu ponho só espaço para amor. E o amor aqui não é um sentimentalismo barato. O amor, ele se reflete nas atitudes de bonança. Vou supor, se eu der um copo de água para o irmão que está com sede, se eu der um alimento, não é a quantidade que você faz. Não é o tamanho das coisas que você faz. É as mínimas coisas diariamente, você fazendo de todo o coração. Vai ter dia que você vai errar? Vai. Vai ter dia que você não vai poder ajudar pessoas? Vai. Que você vai precisar de ajuda mais do que ajuda? Vai. Mas vai ter dia que você também vai ter oportunidade, vai ter condições, vai ter recursos para ajudar pessoas. Não estou falando só de financeiro. Estou falando de pregar as verdades bíblicas. Estou falando de ajudar financeiramente. Estou falando de dar pelo menos um copo de água. De hospedar uma pessoa que precisa. De... que mais? De ajudar a pessoa a ter sua alma salva, levar ela para Cristo. Tudo isso daí é boas obras. Mas nós não somos salvos pelas boas obras. As boas obras só é testemunho de que você foi salvo. Entendeu? Então, essas são a destruição dos enganos que eu vim trazer. Vou fazer o segundo vídeo sobre isso, tá bom? Deus abençoe, um abraço. Que o Criador abençoe a todos vocês. Tire vocês da Matrix, da ilusão. Vá para a palavra de Deus, que ela destrói toda mentira e revela toda a verdade. Viva na verdade, viva pela verdade, caminhe pela verdade e tire toda a ilusão da sua mente, da sua alma e dá um sidekicker nela, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para chegar ao conhecimento, deixa o like para o algoritmo reconhecer, os tímidos não entrarão no reino dos céus, trabalhe para o reino, porque como eu compartilho vídeo de outras pessoas com meus irmãos do meu contato, peço, por favor, pela graça e misericórdia de Deus, que compartilhe meu vídeo. Não para minha glória, mas para chegar ao conhecimento. Agora, se vocês não concordam, não precisa compartilhar. Só compartilhe se concordar. Mas se concordar, não fique tímido. Compartilhe. Não fique com medo do que os outros vão pensar. Porque você tem que se importar com o Criador pensa a respeito de você, não as pessoas. Eu vivo praticamente só. Eu e minha filha. Tenho poucos amigos. Todos já se distanciaram de mim. Por quê? Porque Deus me separou para mim não ser influenciado pelo mal. Para mim andar separado desse mundo. Separado é santificação. Para mim é santificação para mim herdar o reino celeste. Até o próximo vídeo. Fui, amo todos vocês.